Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Ora então, muito boa tarde. Muito boa tarde. Estou aqui hoje com Daniela Miranda. Exatamente. Olá, Daniela. Olá. Em mais um Confessionário do Sr. Bispo. Então, Daniela, eu às vezes pergunto isto no princípio, às vezes pergunto lá mais para a frente, mas no teu caso vou perguntar já. Okay. Localiza-nos aqui, a mim não, que eu não preciso, mas aos nossos ouvintes, qual é a tua personagem aqui no Fátima Opera Rock? Eu faço a Carolina, a irmã da Lúcia dos Santos. A irmã da Lúcia dos Santos. Exatamente. Personagem histórica, muito importante. Exatamente. Sim, senhor. Então, Daniela, isto é muito simples. Okay. Neste podcast eu tenho só uma pergunta, mas dessa pergunta vem tudo. Okay. A pergunta é: como é que tu chegaste ao Fátima? Imagina que a tua vida é uma sucessão de acontecimentos, todos eles embicados para tu vires dar aqui. Como é que tu me contavas essa história? Ok. Como é que tudo isto começa? Como é que tu chegas a ser atriz? Como é que tu chegas a... Como é que finalmente chegas ao Politeama e ao Fátima? Então, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que sempre fez teatro amador. E eu odeio ficar em casa. É um facto sobre mim, eu odeio ficar em casa. Então a minha tia ia para o teatro e eu já, no ovinho, ia com a minha tia, não sei o quê, ficava lá debaixo das tábuas e a minha tia fazia teatro, não sei o quê. Entretanto, na sociedade onde ela fazia, abriu uma turma de crianças e eu pedi, por favor, encarecidamente, para poder fazer parte da turma. Okay. Deixaram-me e fiquei nessa sociedade até aos 17, 18 anos. Com que idade é que começaste lá, nessa sociedade? 7, 8. Ah, uau! Fiquei 10 anos a fazer lá teatro. Ah, uau! E... Então vamos lá localizar aqui essa história e esse episódio. Vamos nos localizar aqui um bocadinho no espaço e no tempo. Tu, de onde és? De Loures. És de Loures, portanto és daqui da grande Lisboa, digamos assim. E os teus pais também já eram daqui ou vieram para cá de algum lado? O meu pai é de Torres Vedras e a minha mãe também, acho que é para lá desse lado. É para esses lados? É para esses lados. Okay. Eu sempre passei muito tempo entre cá Lisboa e entre o Alentejo, porque os meus tios têm lá a casa, então era escola aqui, férias lá. Ah, ok. Então e essa tua tia que fazia teatro amador também era aqui da zona de Lisboa? Sim. Ok. Ela, entretanto, morava comigo. Ok, tia, e essa dita sociedade também daqui desta região? Sim, também de Loures. Muito bem, muito bem. E tu com que idade é que estás agora? 21. 21. Não és a mais nova deste elenco. E não estou a falar das crianças. É verdade, não sou. Já entrevistei o elemento mais novo deste elenco, sim senhor. 21, de qualquer maneira, és bastante novinha, és das mais novas, excetuando as crianças. E então, estávamos nesse ponto em que tu começaste, mais ou menos com 7 anos, imaginemos, nessa turma de crianças. Sim. E tu já disseste que não gostavas de estar parada, não gostavas de estar em casa, mas havia outras coisas que tu podias fazer que não teatro. Sim. Porquê teatro? Porque uma coisa que me perguntavam sempre quando era pequena é: o que é que queres ser quando fores grande? E eu nunca sabia, porque eu queria ser tudo. Uma semana queria ser bailarina, outra semana queria ser bombeiro, outra semana queria ser tudo. Normal com as crianças. E depois eu via que, por exemplo, no palco e nos filmes e nas séries e assim, dava para tu seres de tudo um pouco. Então eu fiquei assim: isto é o meu sonho de vida. Claro. Em cima de um palco. Claro. E então comecei a pegar-lhe o gosto. Via a minha tia, como ela também sempre foi uma grande imagem minha de mulher. Eu via e pensava, isto é juntar o útil ao agradável. Exato. Consigo fazer o que a minha tia gosta e que eu também gosto e é uma coisa boa para nós, porque eu acho que no início começou mais de um tempo passado bem com a minha tia. Uhum. E depois pronto, gostava muito de fazer tudo e achei que aqui era o sítio ideal. Claro, que cada personagem é uma nova situação, é uma nova profissão, é tudo novo, não é? Exatamente. Mas essa tua tia fazia teatro como amadora, imagino. Sim, eu, não era profissão. Faz. Não, e ainda faz, que engraçado. Faz. Não era profissão, não. Ela tinha outra profissão. E daí a minha próxima pergunta, mas há de haver um momento, depois continuas a fazer teatro nessa sociedade até já adolescente, 16, 17, há de haver um momento em que tu começas a olhar para o teatro
já não só como uma coisa onde vais passar um tempo fixe, vais te divertir, a fazer uma coisa que tu gostas, mas começas a pensar que isso poderá vir a ser a tua vida, tua vida profissional. Tens ideia de que momento foi esse? Eu acho que, ou seja, nessa sociedade havia muitas semanas, por exemplo, março, o mês do teatro, eles faziam uma semana imersiva de espetáculos de teatro grátis para o público e nós também entrávamos e era muito, muito fixe. E eu comecei a pensar, se eu passo aqui tanto tempo e se é uma coisa que eu gosto e que eu faço, não é uma força, eu acordo a pensar, vou para lá, estou super feliz e adoro estar a fazer isto, e pensei, mas isto não pode ser só para agora, o que é que eu posso fazer a partir daqui? E comecei a pensar e perguntar aos meus pais se havia possibilidades de, quando eu fosse mais velha, de fazer disto minha carreira, e os meus pais sempre foram as primeiras pessoas que disseram sim, vai. Por acaso os meus pais sempre me apoiaram nessa situação e nunca me disseram que pronto, que era para ter cuidado, porque eram... Não, eles disseram, olha, escolhe, faz o que quiseres fazer, mas pensa que não é fácil. Okay. E foi sempre isso que eu pensei. Mas apoiaram-te sempre, e deram-te essa força. E portanto tu aí começaste a pensar que se calhar... Sim, e nunca trataram o teatro como uma profissão secundária. Exatamente, uma profissão que não fosse uma profissão real. Certo. E então eu acho que é muito isso. Os meus pais também, como me apoiaram muito, eu também tive muito mais liberdade e muito mais noção que podia fazer disto a minha vida. E eu já gostava, então pensei, isto é genial, isto é o meu sonho. Então, e que passos é que, a partir do momento em que começaste a sentir isso e a perceber isso, que passos é que deste nesse sentido, para tornar isso real? Depois fiz até aos 18 anos, e estive nessa 17, 18 nessa sociedade. E aos 14... descobri a Escola de Teatro de Cascais e descobri que tinha equivalência ao 12º e disse aos meus pais que era para lá que eu queria ir, e os meus pais disseram-me, ok, então nós vamos contigo. Eles foram comigo fazer a audição na Páscoa. Então foste para a EPTC, que para quem não sabe tem um curso de 3 anos que corresponde a 10º, 11º e 12º. Exatamente. Certo? Foste fazer a audição. Fui fazer a primeira audição porque eles têm 2 levas. Os meus pais disseram, fazes logo a primeira e pronto, se houver qualquer coisa, sempre dá para repetir na segunda. E pronto, eu fiz a primeira, correu muito bem, fiquei, fiz a EPTC e foi muito fixe. Tipo, sinto que foi uma coisa que mudou realmente a minha maneira de pensar, porque não tem nada a ver com teatro amador. Certo. Então foi toda uma nova leva de ensinamentos e coisas que eu não estava à espera e pronto. Depois... Mas correspondeu às tuas expectativas, no fundo, não é? Sim. Ou seja, de que levar a coisa mais a sério e sentiste ali em casa, digamos. Sim. Era isto que eu queria. Até porque é uma escola clássica que eu estranhei um bocadinho no início, porque não eram os textos que eu estava acostumada a ouvir nem a fazer, mas foram coisas que eu senti que me ajudaram bastante até depois para outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de teatro clássico, mas o que eu gosto mais é mesmo teatro musical. E eu sinto que as bases do teatro clássico estão em todo o lado, então é muito bom eu ter apanhado logo essa leva assim, enquanto era mais nova, assim. Eu saí da escola com 17, portanto foi 14, 15, 16, 17 que eu passei lá na escola. E eu sinto que correspondeu bastante às minhas expectativas e foi uma coisa que me fez mudar de perspectiva e perceber que era realmente isto que eu queria. E eu pensei, se eu aguentar estes 3 anos só num teor clássico, eu aguento qualquer coisa. Foi isto que eu pensei. Pronto, e correu tudo muito bem. E depois a seguir, puseste a hipótese de fazer a formação universitária, a nível universitário? Sim. Puseste essa hipótese? Queria muito ter feito lá fora. Okay. Eu queria muito ir ou para a AMDA ou para o Conservatório de Teatro Musical em Nova Iorque. Okay. Mas... A AMDA, para quem não sabe, também é uma escola também vocacionada para o teatro musical. Para o teatro musical, exatamente. E eu achei que era bastante positivo para mim, eu gostava mesmo muito, mas em termos monetários foi difícil logo, porque estava na pandemia quando eu saí da escola e depois comecei logo a trabalhar, dei aulas de teatro musical e de expressão dramática, então foi muito bom, comecei logo a trabalhar e depois fui deixando passar um bocado essa questão de ir para a universidade. Mas eu ainda penso em ir. Sim, porque és muito nova. Acho que é um desejo meu. Vamos lá voltar aqui um quadradinho atrás, que é, tu de repente dizes aquilo que se calhar eu me sentia mais vocacionado ou que eu mais gostava, não era tanto teatro clássico, mas era mais teatro musical. Como é que aparece esse lado na tua vida, da música e do canto? Porque até agora só falaste em teatro. De teatro. Exato. Então, isto é muito simples. Eu estava no 5º ano, tinha acabado de mudar de escola.
E a minha professora de música na altura estava a pedir na escola, ela era uma professora de música para ir para 5 turmas ou 6 turmas, e ela estava a pedir para as turmas todas para se havia alguém com experiência em teatro que quisesse fazer uma apresentação do 25 de Abril, porque as escolas estavam a comemorar, e eu fiquei muito entusiasmada e disse sim, teatro, quero muito. Só que ela depois, quando nós já tínhamos sido escolhidas, éramos 3, ela disse, eu não avisei, mas vocês vão ter que cantar. E eu assim... Ok, nunca cantei na minha vida, mas está tudo certo. Porque não tinhas assim muito hábito de cantar propriamente. E cantava no chuveiro, e cantava em casa, cantava tipo como nós cantamos no dia a dia. Imitavas os cantores que tu gostavas, o que fosse. Nunca tinha cantado na minha vida, nunca tinha tido aulas de canto, nunca tinha tido nada de música. Tinhas cantado em público? Nunca na minha vida. Ok. E pronto, foi nesse 25 de Abril, a minha professora assim, tem que cantar, e eu assim, pronto, lá terá de ser, vou lá. E ela depois pediu-nos só para nós cantarmos um bocadinho da música que ela tinha escolhido, lembro perfeitamente, era o Desfado da Ana Moura. E eu cantei um bocadinho e ela ficou super surpreendida, ela ficou a pensar, mas tu cantas? Tu tens aulas de canto? E eu, não, eu só gosto muito de cantar mesmo. E ela ficou surpreendida e foi por causa disso, de ter cantado nesse concerto. E nessa sociedade também havia música, havia uma orquestra, tínhamos aulas de instrumentos, quem quisesse. Eles também foram ver essa apresentação, como meus amigos, e descobriram que eu sabia cantar. E foi a partir daí. Foi uma descoberta para todos, foi. Para eles e para ti. Para mim, com certeza, foi uma descoberta no mesmo dia. No mesmo dia que eu soube, eles souberam também. Exatamente na mesma altura. Estás atento ao rumor. Estou sim, atentíssima, com certeza. Ok, e depois a partir daí então, claro, depois também começaste a pensar e a perceber que eventualmente ias poder juntar as duas coisas. Sim. O cantar e o representar. Exatamente. E daí um bocadinho o teatro musical. Exatamente. Tu eras... espectadora de teatro, muito. Enquanto miúda? Muito. A miúda ainda és, mas da miúda mais pequenina? Muito mesmo. Eu nunca fui, os meus pais contam-me sempre isto, que eu nunca fui criança de pedir tipo brinquedos e assim, eu pedia bilhetes para ir ao teatro. Vamos ao teatro. Os meus pais, ou seja, eles nunca me negavam ir ao teatro, nem nunca me negavam livros, nem nada dessas coisas, porque eram realmente as únicas coisas que eu pedia. Houve uma vez, eu conto sempre esta história que é muito engraçada, que foi quando eles estavam aqui com a Amália. Fado é o meu tipo de música, é o meu estilo de música favorito, eu gosto muito. Okay. E então quando eles estavam aqui com a Amália, eu fiquei doente nessa altura, doente, e eu pedi aos meus pais 5 vezes para viver a Amália. Eu assim, se vocês me comprarem os bilhetes, eu prometo que melhor. Então vim ver 5 vezes a chantagear, entre aspas, meus pais. Então, tu disseste aí duas coisas muito giras onde eu queria pegar. A primeira é que disseste que fado é o teu género de música que tu mais gostas. Sim. Isso é muito giro. Como é que o fado apareceu na tua vida? Havia gente que ouvia em tua casa? Como é que isso foi? Comecei a ouvir foi assim natural? Sim, comecei a ouvir música portuguesa, eu gosto muito. Acho que é um tipo de música muito bonito, toda a música portuguesa. E sempre fui muito apaixonada por poesia e pela nossa língua, então ouvi muito fado desde que era pequenina. Também sempre fui a muitos concertos, Raquel Tavares, Marisa, Cuca Roseta, tudo e mais alguma coisa. E é mesmo o meu estilo de música favorito. Comecei por cantar fado, foi o Desfado, a primeira coisa que eu cantei. E amo, adoro. E costumas cantar, de vez em quando? Sim, muitas vezes. Que engraçado, isso é fixe. E outra coisa que disseste, em que eu também queria pegar, é que tu eras espectadora de teatro, como me disseste, e também eras espectadora do Politeama especificamente. Sim. Costumavas já vir ao Politeama ver espetáculos. Sim. Não é? A Amália foi a minha primeira. Ao Amália várias vezes, sim. Vim várias vezes porque os meus pais sabiam que eu gostava de fado, então sabiam que estava aqui a Amália e eu vim ver imensas vezes. Depois também acabei por ver o Aladino, a Volta ao Mundo também vi imensas vezes, lá no Casino e aqui. Mas eras muito novinha quando vieste ver o Amália, de certeza. Sim. Porque o Amália já foi basicamente há 20 anos. Não. O segundo Amália. O segundo Amália. Sim, mas já foi há 2013, 14? Sim, esse já foi um bocadinho mais tarde. Tinha 10 anos, mais ou menos. Foi há mais de 10 anos, sim. Tinha 10 anos, pois. Porque o primeiro não eras nascida sequer, não. Portanto esquece lá isso. Pronto, boa. E portanto vieste ver os outros, estavas a dizer, os espetáculos, digamos, infanto-juvenis do Infanto-juvenis vi alguns, mas vim ver mais assim, mais dos adultos. Okay. Vim a Volta ao Mundo, vi a Comédia Fantástica, as revistas. Ok, por aí fora. Sim. E então,
estávamos naquele ponto em que tu tinhas acabado a EPTC, disseste-me que tinhas, entretanto, começaste a dar ali umas aulas também, começaste a ter trabalho, e que isso também influenciou um bocadinho a tua ideia, além dos custos enormes que tem, de eventualmente ires para fora a continuar a tua formação, ideia que não está de parte, não é? Já falámos disso. Mas quando é que tu te estreias profissionalmente como atriz? Começas a ter trabalho quando sais da EPTC? Como é que isso acontece? Ok, eu fiz, em termos profissionais, dizendo assim, na EPTC fiz no TEC o Sonho, de Strindberg, em 2019, e depois fiz em 2021 o que foi a minha papa, ou seja, o meu estágio, que foi Os Gigantes da Montanha, também relacionado ao TEC. Pirandello, sim. Exatamente. E depois dar aulas e tudo mais, e comecei a fazer os cursos aqui do teatro, Começaste a vir fazer a Escola de Verão. Okay. Fiz a primeira em 2019 e depois fiz 2023 e 2024. Ok. Sempre naquela de tipo, eu vou, e curtia muito ficar aqui, até porque gostava do trabalho e sempre acompanhei o trabalho aqui, e sempre foi um sonho meu. Ou seja, tinhas essa ideia, não é? Sim. Tinhas essa ideia que era muito fixe se um dia viesse a trabalhar no Politeama. Exatamente. Porque fazia teatro musical, que é uma coisa que tu gostas. Que eu gosto, era uma coisa que eu já acompanhava, já conhecia, e então era o melhor de dois mundos. E vim em 2019 só pela piada, tinha 14, acho eu, e depois vim em 2023 porque era a Severa, fado, e eu fiquei, ótimo, vou. Já vinhas para uma turma se calhar mais avançada ou não? Ou seja, era a turma dos maiores de 21, mas eu não tinha 21 ainda, mas eu pedi, por favorzinho. Mas como estavas muito madura... Eu mandei um e-mail a dizer sim, eu gosto muito de fado e gostava muito de fazer porque era a turma que ia fazer a Severa. A Severa, exatamente. Olá Maria. A Maria entra muitas vezes no nosso podcast. A Maria não sabe. Convidada especial. Mas muito convidada especial neste podcast. E então querias muito fazer trabalhar a Severa. Mas eu tinha um propósito, que era fazer a Severa, só que nesse ano não consegui, acabei por fazer ensemble, que foi muito, muito fixe, também adorei, porque mais a parte fazer de dança... Fazer a Severa, a personagem Severa. Ok. E não fiz de ensemble, foi muito fixe, adorei fazer parte do corpo de baile, assim dizendo. Sim. E depois voltei em 2024 também para a Severa, porque eu estava assim, eu estou determinada a fazer aquela personagem. E depois acabei por conseguir, fiz a Severa o ano passado, fiz o Jesus Cristo Superstar, fiz Maria Madalena também, e foi a partir daí que depois fiquei aqui na Fátima. Ou seja, quando foi aqui para o Fátima... tu fizeste audição ou o Filipe contactou-te diretamente porque já te conhecia da Escola de Verão? O Sr. Filipe contactou-me, pediu-me para fazer a audição, e depois quando eu cheguei ao dia da audição eu pus um pé e o senhor disse: é a Daniela, pode cantar um bocadinho, mas eu já sei como é que você, o que é que você faz. Já te conhecia perfeitamente, claro. E depois pronto, ou seja, foi um convite para a audição, mas eu fiz a audição na mesma. Certo. E depois pronto, acabei aqui. E claro, e depois disseram-te que tinhas ficado no espetáculo. E ficaste contente? Muito contente. Até porque eu estava realizado um sonho de alguma Exatamente. maneira. Eu estava um bocadinho nervosa porque eu estava à espera desta audição e da audição também da Pocahontas. E disseram-me os dois no mesmo dia, um dia de diferença que eu tinha ficado, então foi da minha primeira experiência profissional, foram duas coisas no mesmo dia que eu aceitei, então foi muito fixe, fiquei bastante realizada. Então tu consideras, de algum modo, quer dizer, tirando os espetáculos, que no fundo já são experiências profissionais, que fizeste na EPTC, mas pode-se dizer que o Fátima é a tua estreia profissional como atriz? Sim. Engraçado. Não és a única neste elenco. É verdade. Há aqui várias pessoas que se estão a estrear neste espetáculo, que é sempre bonito de ver. Mas sim, este foi aquele que eu fui à audição, fiquei na audição e estás estou aqui cá. no elenco. Exatamente. Achas que... Bom, claro, é a tua estreia profissional, não fizeste ainda muita coisa, mas de algum modo, juntando tudo, o papel em si, mas também o contexto em que está esse papel e a situação em que tu estás, achas que é o papel mais importante que fizeste até agora, na tua curta carreira? Eu acho que é suspeito porque este era o sítio que eu mais queria trabalhar assim, agora na minha idade eu já queria muito vir para cá e acho que era um ótimo sítio para começar e fiquei muito contente quando vim e soube que tinha um papel realmente e que não era figuração nem nada. Certo, sim, nada contra, mas... Mas fiquei contente de saber que... Olá Maria outra vez. Fiquei muito contente de saber que tinha um papel e que é um papel com história e que eu conseguia realmente ir procurar sobre ele e é uma pessoa que existiu. Exatamente, construir mesmo uma personagem com base numa personagem real, ainda por cima, neste caso, que tem essas referências. Tu fizeste aqui também uma coisa muito engraçada, que já agora era rapidamente podíamos falar sobre isso, que acho que foi muito giro,
giro, que foi, tivemos uma situação em que a Paula Sá teve que se ausentar durante uma semana do espetáculo e o Filipe Laféria pediu-te para substituires a Paula no papel de Maria Rosa durante essa semana. Exatamente. E tu abraçaste esse desafio, ensaiaste e durante uma semana foste a nossa Maria Rosa. Maria Rosa. Como é que foi? Como é que isso foi? Olha, quando ele me chamou para ir ao escritório, eu fiquei assim, não acredito que vou ser despedida. O que é que eu Foi fiz? a primeira coisa que eu pensei. Depois, ele disse-me e eu fiquei sem acreditar porque eu pensei, meu Deus, o que é que se está a passar? Eu tenho 20 anos, estou a fazer uma personagem no mínimo 20 anos mais velha que eu. E eu fiquei... Eu nesse dia parecia aquele dos filmes, estás a ver quando as pessoas falam contigo e tu ouves tipo... É isto que eu estava a sentir. Eu fiquei bastante nervosa, mas depois pensei, se ele também confia em mim para fazer isto, alguma coisa não é? E estudei muito, fiquei estressadíssima, nervosíssima, adorei fazer e acho que foi uma das melhores coisas que já me aconteceu assim, em cima do joelho, assim E foste lançada às feras, autenticamente, Super. porque não tiveste muito tempo para te preparar, tiveste algum, claro. Ai, se tiveste play. Não, interrompemos outra vez e já Peço mil retomamos. perdões. E tu achas que teres feito essa meia loucura, essa coisa assim tão difícil, mas que tu agarraste muito bem, de teres substituído assim quase de repente a Paula Sá, tu achas que isso te dá mais confiança para o futuro, para abraçares outros desafios e Muita. para a continuação da tua carreira, digamos assim? Sim, eu acho que todos temos um bocado aquela coisa do se calhar não somos bons o suficiente para isto, ou para isto, ou para isto. E eu tinha muito esse problema porque, como eu já tinha tentado várias vezes, eu sei que esta vida é complicada, eu já tinha tentado várias vezes fazer audições, principalmente para aqui, tinha feito umas 5 ou 6, para aí que já não tinha entrado, e agora estar aqui e depois ainda ter esse privilégio de fazer uma personagem tão importante e assim em tão pouco tempo, e eu senti-me orgulhosa do trabalho que fiz no final, acho que me deu uma confiança muito grande mesmo, porque não foi uma personagem grande, era uma personagem que mais ou menos lidera a história. Claro, grande e importante. Sim, muito então, importante no musical, claro. Para além de me sentir mais confiante, senti-me também orgulhosa, o que é fixe. Claro. E sentiste essa confiança por parte, nomeadamente do Filipe Laféria e de toda a equipa, de confiarem em ti e de acharem que tu ias a equipa cumprir. também foi fantástica, porque para além de ensaiarem comigo, também foram me dando dicas e também não foi aquela coisa de não quererem saber, assim, entre aspas. Foi ótimo, adorei. Mas há bocado, agora disseste uma coisa que há bocado não tinhas dito, que é, tu não só fizeste, que me lembro bem, 3 escolas de verão, certo, aqui, mas disseste agora que já tinhas feito outras audições para aqui. Eu fiz, que eu me lembro, 3 audições para aqui. Fiz na altura da Laura, fiz na altura, não me lembro se foi na altura desta Bela, se foi da outra Bela anterior, mas lembro-me que fiz umas 3 audições para cá e nunca tinha ficado. Portanto, por isso é que eu agradeço muito à Escola de Verão, porque foi aí que me consegui mostrar e que ele conseguiu ver realmente que se calhar era fixe apostar. Claro. Mas vieste fazer a audição para o Fátima. Sim. Exato. Fizeste a audição, normalmente, e tal, e depois foste escolhida. Sim. Espetacular. E como é que vês o teu futuro agora, depois deste momento? Continuas, obviamente, decidida a trilhar o teu caminho enquanto atriz, não é? Exatamente. Nada até agora na tua vida te mostrou que estavas errada, digamos assim, nessa escolha, não é? De todo. Quero muito continuar a fazer este trabalho de atriz. Eu gostava muito de experimentar assim em televisão também. Não é o que eu gosto mais, mas tenho curiosidade porque... Nunca fizeste nada? Nunca fiz e eu sou uma pessoa que não gosto nada de estar estagnada há muito tempo a fazer as mesmas coisas. Gosto sempre de ir procurando fazer coisas diferentes e mais coisas. Então gostava muito de experimentar televisão, cinema e essas coisas. Mas a minha paixão mesmo é o teatro. Mas sim, queria estudar lá para fora, gostava de ver outras coisas, outras culturas, outros países, outras maneiras de interpretar e de fazer as coisas. Acho que é dos meus maiores sonhos, é ir lá fora. Não tenho um sítio específico, eu gostava muito de Nova Iorque, obviamente, porque tem a Broadway e tudo mais, mas gostava, a Austrália é um sítio fixe, Londres é um sítio fixe, assim. Claro, ainda és muito nova, ainda tens todas essas possibilidades à tua frente. Olha, espetacular. Eu acabo sempre estas entrevistas com uma pergunta que é igual para todos, é uma brincadeira, que é:
E no teu caso, já vens quase com meia resposta dada, mas vamos lá ver. A pergunta é a seguinte: se tu pudesses, sem qualquer limitação de idade, nem de género, num universo paralelo, se te dessem a oportunidade de interpretar outro papel no Fátima, qual é que tu gostavas de interpretar? Já interpretaste a Maria Rosa. Além da irmã da Lúcia, já interpretaste a Maria Rosa. Eu acho que... Mas assim, na loucura, sem limitações nenhumas. O Basófia. Ou Basófia ou a Maria da Capela. Eu gosto de todas, mas essas foram as que me prenderam mais porque eu gosto muito de personagens cómicas. Acho muito engraçado. E a Maria da Capela, no início ela não é muito cómica, mas a partir quando é as cenas com o Basófio, eu acho muita graça. Sim. Muita graça. Pois, não, e claro, e a tua personagem no Fátima não é de todo cómica. É sempre muito séria e pronto, as cenas são dramáticas. Não há muitas nuances também, o que é fixe de maneira a descobrir o que é que posso fazer, mas não há muitas nuances, porque ela não acredita nem no princípio nem no fim. Ela só aí a partir do milagre do sol é que ela é um bocadinho mais... Mas é a peça toda, tipo, coitada da Lúcia, até eu tenho pena. Exato, não tem muita mudança, não é? A tua personagem é muito o que é, a princípio ao fim. Exato, há outras personagens que vão mudando assim nos milagres e vão começando a acreditar. Eu nunca acredito, ou seja, é uma personagem muito dramática. Pois é, verdade. Está sempre triste. Olha, Daniela, obrigado por teres vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Eu amei este confessionário, Sr. Bispo. Venham eles. E o confessionário também teimou a ti. Venham mais confessionários do Sr. Bispo. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Ópera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.